Uma ilha consiste em qualquer área de terra menor do que um continente que está completamente cercada por água. Ilhas podem existir nos oceanos, mares, lagos e em rios. Um grupo de ilhas é o que chamamos de arquipélago. As ilhas podem ser classificadas como continentais ou oceânicas. As oceânicas são as que sobem para a superfície vinda do fundo das bacias oceânicas. Já as ilhas continentais são simplesmente partes não submersas da plataforma continental, que estão completamente cercadas por água. Várias das maiores ilhas do mundo são do tipo continental. A Groenlândia, a maior ilha, é composta dos mesmos materiais do continente adjacente, o norte-americano. Ela apenas é separada por um raso e estreito mar. A segunda maior ilha, Nova Guiné, faz parte da plataforma continental australiana e é separada somente pelo Estreito de Torres. Uma vez que entendemos bem o que é uma ilha e suas classificações, vamos investigar algumas das ilhas mais bizarras e perigosas do mundo neste vídeo. E eu garanto que você ainda não as conhece, pois, apesar de muitas delas preocuparem estudiosos e cientistas do mundo todo, não são muito mencionadas pela mídia. A primeira delas é extremamente intrigante, a Sandy Island. É certamente um dos lugares mais misteriosos do nosso planeta. O motivo? Ela é uma ilha fantasma. Sua localização é entre a Austrália e a Nova Caledônia, mas fica em águas territoriais francesas. A ilha tem nome, história e até mesmo coordenadas exatas. O terreno está muito longe de ser pequeno. A faixa de terra que corresponde a Sandy Island é mais ou menos do tamanho de Manhattan. A ilha surge, preste bem atenção nesta palavra, no Pacífico, mais especificamente no Mar do Coral. O único problema é que a ilha já surgiu alguma vez, mas não está mais lá. O atol, que é a ilha de corais formada sobre uma superfície submersa composta por bancos de areia ou formações vulcânicas, aparece em alguns mapas. Desenhos feitos por James Cook em 1774 mostram a ilha. No Google Earth, o local aparecia como um terreno na forma de um polígono preto. Porém, se você navegar na região atualmente, não encontrará nada além de água. Por isso a ilha foi chamada de Ilha Fantasma. Até 1979, a Sandy Island aparecia nos mapas do Serviço Hidrográfico francês. A confirmação oficial de sua existência surgiu há 5 anos. Na ocasião, cientistas australianos da Organização de Pesquisa Industrial e Científica Commonwealth foram à região em busca da ilha. Os pesquisadores encontraram apenas um fundo marinho com 1.400 metros de profundidade. Isso anula qualquer possibilidade da presença de terra que talvez tenha surgido nos séculos passados, ou seja, do ponto onde foi cartografada, a ilha simplesmente não existe. De um ponto de vista batimétrico, que avalia o aspecto de medição da profundidade dos oceanos, a existência de uma ilha ali não faz sentido. Por isso, geógrafos e cartógrafos de todo o mundo continuam se perguntando como é que isso é possível. Existem evidências humanas consideráveis para acreditar que houve uma ilha ali? Mas onde ela foi parar? Uma investigação no ano de 2004 analisou uma erupção em 2001 de um vulcão nas Ilhas Tonga. O estudo mostrou que uma grande pedra pome flutuante vinda da erupção passou a 20 quilômetros das coordenadas da ilha Sandy. Com esse resultado, uma hipótese bem óbvia foi formulada. É provável que os navegadores do século XVIII viram uma enorme pedra pomes flutuando vinda de um vulcão próximo e acharam que era uma ilha real. No entanto, era apenas uma rocha flutuante que, depois de um tempo, sairia dali de acordo com a movimentação do mar. No entanto, não há como ter certeza disso. Por isso o mistério se mantém. A Sandy Island, então, continua sendo um lugar a se descobrir. O que se sabe até o momento é que o terreno foi descoberto por um baleeiro francês em 1876. Uma carta do Almirantado Britânico de 1908 afirma que muitas bases de dados oficiais mencionam um pedaço de terra como tendo 15 milhas de comprimento e 3 de largura. Isso dá cerca de 25 quilômetros de comprimento e 5 de largura. Como mencionei antes, é o tamanho aproximado da ilha de Manhattan, em Nova York. Alguns pesquisadores supõem que a ilha nada mais seja do que um erro.
A origem seria a base de dados World Vector Shorelines, conhecida pela sigla WVS. Essa base foi desenvolvida pelo exército estadunidense e apresenta vários mapas antigos em formato digital. A ilha inexistente confirmada pela WVS foi relatada em cadeia por outros lugares especializados. É provável que o baleeiro francês tenha visto uma grande pedra pómez ou uma aglomeração destas, que vieram por causa de uma erupção vulcânica submarina. Esse fenômeno temporário já foi assinalado várias vezes na mesma zona. Um mistério, porém, permanece. Para falar da próxima ilha, precisamos entender um pouco mais de geologia. A superfície da Terra é dividida em segmentos sólidos chamados litosféricos, muitos chamadas de tectônicas, que flutuam sob o manto, uma camada quente e profunda do planeta. Quando duas placas se chocam, há um verdadeiro impacto monstro, e uma delas consegue sair por cima. Já a outra afunda. Essa que afunda mergulha no manto escaldante a profundidades superiores de 100 quilômetros. A placa, por causa da temperatura, acaba derretendo. Parte do magma formado volta para a superfície na forma de lava. O material abre caminho para a placa e derrete trechos mais frágeis. Por fim, brota do lado de cima. Caso as placas estejam se chocando em mar aberto, o resultado será um vulcão submarino. A lava expelida por eles entra em contato com a água e se solidifica. Um monte de rocha se forma e vai crescendo até que depois de muito tempo supera o tamanho da linha da água. Logo surge uma ilha recém-nascida. Nos últimos 150 anos, apenas 3 ilhas nascidas desse jeito sobreviveram tempo suficiente para entrar no mapa. Esse tipo de vulcanismo, chamado vulcanismo de arco de ilha, é bem violento. Se a lava for mais de 60% de dióxido de silício, a chance de explosão aumenta muito. Gases em excesso geram pressão e não ajudam. Poucas dessas ilhas duram mais do que alguns meses. Um caso recente de vulcanismo de arco de ilha está intrigando a NASA justamente por sua raridade. No final de dezembro de 2014, um vulcão subaquático no Pacífico, nos arredores do reino arquipélago de Tonga, entrou em erupção. A coluna de fumaça, cinzas e rocha foi enorme e atingiu 9 quilômetros de altura. O material expelido foi tão alto que aviões não podiam passar por ali. Quando o fogo acabou, mais de um ano depois havia surgido uma ilha. O território surgiu no início de 2015 com um cume de 120 metros de altura. A ilha geralmente é chamada pelo mesmo nome das que estão ao seu redor, Runga Tonga Runga Rapai. Na contramão do que geralmente acontece, essa ilha está resistindo, já há alguns anos. O local tem resistido à erosão causada pelo impacto das ondas com o terreno. Existem até vídeos em time-lapse do crescimento da ilha. Nunca houve tantas ferramentas para acompanhar o surgimento de uma ilha. O surgimento de coisas assim é muito interessante para cientistas planetários, já que pode nos ajudar a entender a formação do relevo marciano. Pesquisadores da NASA, liderados por Dan Slayback, desembarcaram na ilha para estudá-la. A julgar pelas imagens de satélite, o local onde atracaram era aparentemente de areia negra. A areia negra é feita a partir da granulação de rochas ígneas. Porém, ao analisarem melhor, perceberam que o solo era, na verdade, feito de um cascalho muito espesso. Os grãos tinham o tamanho de ervilhas. Algumas plantas já estavam florescendo e uma coruja já havia feito um ninho. O que mais intrigou os pesquisadores ali foi a lama. O solo parecia com argila e tinha uma cor mais clara que o relevo. A lama, além disso, era bastante grudenta. Slayback afirmou: ela é muito grudenta. Não sabemos muito bem o que é e ainda estamos meio confusos quanto à origem dela. Não é composta de cinza vulcânica. O material vem do cone do vulcão formador da ilha. A erosão dos paredões de rocha vulcânica é bastante intensa e, por causa disso, estima-se que a ilha não dure mais que 30 anos. Isso é mais do que suficiente para cientistas acompanharem como é a infância de um pedacinho de chão. A equipe da NASA usou drones e outros equipamentos de GPS para coletar informações mais precisas do que as do satélite. Outra descoberta feita na ilha foi a de uma forma de vida inesperada que habita o local.
As amostras coletadas mostraram a presença de bactérias que metabolizam enxofre e gases atmosféricos. O esperado era encontrar cianobactérias, bactérias que fazem fotossíntese e foram as primeiras a produzir o próprio alimento no planeta. No entanto, os estudiosos encontraram micro-organismos com os mesmos hábitos dos que vivem em fontes termais e hidrotermais de profundidade. Em todas as amostras coletadas próximas ao vulcão foram encontradas bactérias e arqueias, mesmo que em menor diversidade e muito mais diferente do que as áreas de vegetação. Os pesquisadores imaginaram que a origem dos seres seria o oceano ou o excremento dos pássaros. Na verdade, foi o subsolo. Elas vieram provavelmente de fontes termais associadas a erupções vulcânicas. Geralmente, pesquisas em ilhas novas focam no aparecimento de pássaros e plantas. No entanto, a pesquisa do ecologista Nick Dragon preferiu compreender os micro-organismos em um estágio inicial. Essa foi uma oportunidade única no mundo. Esperemos que os resultados sejam proveitosos para a ciência. Uma outra ilha muito impressionante é a ilha de Reims, localizada ao largo da costa da Alemanha. A ilha é o lar de alguns dos vírus mais mortíferos para a humanidade. Isso porque o Instituto Friedrich Loeffler está instalado ali. O Instituto estuda a saúde dos animais criados em fazenda e as zoonoses que podem passar para os seres humanos. A ilha é popularmente chamada de Ilha da Peste por causa dessa característica. O Instituto é o laboratório de investigação de vírus mais antigo do mundo, já que foi fundado em 1910. As instalações são uma das 59 no mundo que possuem biossegurança nível 4 para realizar experiências com alguns dos agentes patogênicos mais perigosos do mundo. O Instituto Friedrich Loeffler também tem um estatuto ainda mais especial. A organização pode conduzir estudos de larga escala em animais. Isso é muito arriscado, já que as doenças podem passar da espécie dos bichos para a nossa. Na Ilha da Peste, os animais podem ser infectados com um vírus para que a forma como o patógeno se fixa e se espalha seja analisada. Os cientistas ali tentam compreender como podem evitar a propagação dos vírus. Além do Instituto na ilha de Reims, só existem outras 2 instalações que fazem essas investigações em animais, sendo uma delas no Canadá e outra na Austrália. O vírus Ebola, da raiva, influenza e o Yersinia pestis são estudados ali. O acesso é proibido ao público. O único trajeto possível para entrar é através de uma ponte. As zonas da ilha consideradas de alto risco possuem regras bastante duras. Os cientistas precisam trocar de roupa e tomar uma ducha para se desinfetar sempre que entram ou saem de tais áreas. Por incrível que pareça, talvez exista uma ilha ainda mais perigosa do que esse território alemão. É a ilha Shanbiao, na província chinesa de Fujian. Abriga 2 reatores nucleares que produzem plutônio e urânio. Construídos pela Corporação Nacional Nuclear da China, a CNNC, são do tipo China Fast Reactor 600. Eles geram mais combustível do que usam em sua reação nuclear e atraíram a atenção internacional, além de, claro, muita preocupação. A maioria das usinas nucleares usa ou tenta usar o máximo possível de seu combustível, afinal são elementos perigosos. Essas 2 usinas, porém, vão produzir mais ao invés de consumir. Tais reatores reprodutores fazem o oposto do comum e caíram em desuso no início da história das usinas nucleares. Reino Unido, Estados Unidos e Alemanha abandonaram seus programas de desenvolvimento do tipo há muitos anos. A China, mesmo assim, investiu em reatores rápidos e que usam mais urânio. Muitos cientistas se afastaram do estilo pelo material ser muito caro. A nação chinesa investe na pesquisa e desenvolvimento de reatores de nêutrons rápidos desde 1964. Reatores China Fast Reactor 600, os CFR-600, são reatores reprodutores rápidos que utilizam nêutrons resfriados a sódio. Ao invés de usar água, como a maioria das usinas, os CFR são resfriados com sódio líquido. Assim, a faixa de temperatura é muito mais ampla e com menos interatividade. Nêutrons rápidos têm mais energia natural
e não precisam de um meio com temperatura controlada para agir. O CFR usa um combustível chamado óxido misto, feito de plutônio de resíduos nucleares e urânio empobrecido. Esse processo estranho, perigoso e até um pouco maluco foi iniciado em 2003, com o projeto do reator rápido experimental chinês. Cada um dos reatores CFR-600 vai produzir 1.500 megawatts termais e 600 megawatts elétricos de energia. Os dois são bem diferentes dos vários outros reatores leves refrigerados à água da China. O canal de notícias Al Jazeera revelou que especialistas estão preocupados com a pouca transparência da China sobre o caso. A ilha de Shanbiao tem todo esse poder atualmente e permanece de certa forma velada. O Centro de Educação de Políticas de Não Proliferação afirmou que a quantidade de plutônio produzida pode oferecer 1.270 ogivas nucleares para os chineses até 2030. E isso, com certeza, é poder para chacoalhar as bases políticas do mundo, já que os Estados Unidos têm um número parecido. As alegações envolvem o programa nuclear chinês ser cada vez menos transparente. Outros países relatam o estado de seu plutônio frequentemente para a Agência Internacional de Energia Atômica, enquanto a China passa longos períodos sem dar notícias. Claro, o plutônio produzido pode ser reprocessado para a utilização como fonte de combustível para outros reatores, ao invés de virar armas. Mesmo assim, os cientistas continuam questionando aos chineses o motivo desses reatores. Os chineses estão atrás de usinas nucleares para melhorar sua neutralidade de emissão de carbono. No entanto, isso pode ser uma desculpa para conseguir matéria-prima para ogivas nucleares massivas. Fique de olho na ilha de Shanbiao no futuro. A última ilha do vídeo foi criada completamente por humanos. Porém, isso está longe de ser um grande feito, já que é feita totalmente de lixo. Eu refiro-me à Ilha de Lixo do Pacífico. Em 1997, o oceanógrafo Charles Moore voltava de uma regata náutica quando encontrou um mar de plástico tão extenso que precisou de 7 dias para atravessá-lo. A ilha descoberta por Moore hoje é praticamente um continente de lixo. São 1,6 milhões de quilômetros quadrados e 80 mil toneladas de plástico que aumentam cada vez mais. Essa extensão já é 3 vezes maior que a França. E mesmo enorme, o continente não é visto por grande parte dos satélites, pois 94% de sua constituição é formada por fragmentos minúsculos de plástico. Quase metade da massa total é formada por redes de pescar e ali existem 1,8 trilhões de peças de plástico. A ilha fere, asfixia, afoga cerca de 100 mil animais marinhos por ano. Por incrível que pareça, cientistas descobriram que criaturas como caranguejos e anêmonas vivem nos detritos de plástico da ilha. Os animais estão vivendo a milhares de quilômetros de sua casa original, em um redemoinho de lixo colossal entre os estados americanos da Califórnia e do Havaí. Dezenas de espécies invertebradas costeiras estão sobrevivendo e reproduzindo nesse lixo plástico que flutua no oceano há anos. A presença do lixo está permitindo que novos ecossistemas flutuantes de espécies que normalmente não são capazes de sobreviver no oceano aberto surjam. Foram encontrados 484 organismos invertebrados marinhos nos detritos, sendo 46 espécies diferentes. E também existem ali várias espécies de oceano aberto. A consequência da introdução de novas espécies nessa região ainda não é totalmente compreendida. Também não se sabe como os animais costeiros chegaram ali. Pode ser que tenham pegado carona nos plásticos ou chegaram depois que a área já estava no oceano. O que sabemos é que um ecossistema enorme que mistura lixo, oceano e seres vivos está se formando no Pacífico. Com tantas ilhas formidáveis e perigosas, eu fico imaginando qual delas mais te impressionou. Para mim, com certeza, essa ilha de lixo é uma vergonha.